Esse eu quero falar sobre os indianos. A Índia, cara, de verdade. Dá um break aqui. Olha o tanto que isso é bonito. Fala sério. Sabe, não tem aquela, a gente é pobre, mas a gente se diverte. É sobre isso. E quando eu conseguir transformar isso aqui numa unidade produtiva, vocês vão ver. Doce e queijo, né? Geleia e queijo. Expliquei que nós já desistimos dos frangos porque não querendo transformar isso aqui numa fábrica de morte. Mas vamos à Índia. E é interessante porque os indianos são um local onde há um grande número de vegetarianos. Certo? Mas isso evidentemente não tem um grande interesse geopolítico, a não ser por alguns fatores outros, que eu acho interessante. Porque se nós formos olhar os BRICS, bom, a Rússia e os árabes juntos são os players globais da energia. O pessoal do Oriente Médio e os russos, na verdade, não só os árabes. Se a gente pega a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã e Rússia, nós temos metade da produção global de energia desse planeta. Então, né? Se a gente junta África do Sul a esse grupo, aí nós temos... ela não produz petróleo, não em quantidades relevantes, mas ela é uma enorme produtora de recursos minerais, gigantesca, na verdade. Papel que a Rússia também tem e o Brasil. O Brasil é, infelizmente, o celeiro dos porcos dos BRICS. Porque o agronegócio brasileiro não produz comida, não para gente, ele produz ingredientes para ração. E aí, deixa eu falar uma coisa que é meio desagradável, mas é necessária, de verdade necessária, que é o seguinte. Fernando Henrique Cardoso iniciou, através da Lei Candir, um projeto de desindustrialização que foi muito bem sucedido. A terceiro-mundização do país, a reprimarização da economia, o atraso econômico que se transformou em atraso cultural sertanejo universitário, não é outra coisa senão atraso. Mas isso não é preconceito não, gente. A MPB tocava em todos os cantos do mundo. Quem no resto do planeta vai querer ouvir Vitor e Léo? Ou o embaixador, o homem das Bets? Olha que passarinho bonito. Azulzinho. Eu tava querendo há muito tempo. Eu sou doidinho naquele passarinho azul. No Cerrado tem um parecido, só que não é igual. O do Cerrado é um azul mais claro, ele tem um peito meio amarelado. Esse não sei se vocês repararam, ele é um azul forte, bonito, e o peito dele é preto. Não entendo, não sei qual passarinho é esse, mas acho ele magnífico. Aqui tem, gente, se vocês tiverem a noção, se você tiver essa noção da quantidade de pássaro que tem aqui, é uma coisa impressionante. E é muito difícil eu conseguir filmar eles. Nossa, tivemos uma oportunidade extraordinária. Mas vamos voltar para a geopolítica. Então, falamos que o Brasil, graças a Fernando Henrique Cardoso e a Lei Candir, as elites conseguiram, depois de roubar nosso recurso. Só um momento, deixa eu abrir o porteiro e a gente continua. Pronto, o canto dos pássaros que eu tanto falo. Mas voltando aqui, o mal que Fernando Henrique Cardoso fez nesse país ainda está para ser dimensionado, ainda está para ser conhecido do grande público, porque a imprensa
sempre incensou Fernando Henrique Cardoso, né? Deu a ele áreas de respeitabilidade, apesar de banestado, compra dos votos, privataria. A imprensa sempre tratou, a imprensa trata muito bem os dela, né? Fernando Henrique Cardoso é tido como alguém respeitável, mas ele é muito, muito pior do que um Temer. Por falar em Temer, o golpista é outro, né? Ele, não satisfeito, entrega o petróleo brasileiro, a Petrobras, aos estrangeiros. Mas um acontecimento recente, o BNDES e tal, está estudando fazer concessão nas hidrovias brasileiras. Cara, isso é de uma calhordice, porque como é que você vai conceder a iniciativa privada e criar mais um monopólio privado sobre rios que já são navegáveis? Se fosse entregar hidrovias a serem construídas, ok. Mas o que você vai criar? Você vai criar um monopólio privado que encarece o preço, diminui a qualidade. Basta vocês verem o que aconteceu com o setor elétrico, setor energético. O Brasil tem uma das energias elétricas mais caras do mundo. Vocês sabem para quê que nós pagamos energia tão cara? Para subsidiar duas coisas: a produção de alumínio por multinacionais e o lucro das Eletrobras privatizadas da vida. É para isso que a gente paga a segunda energia elétrica mais cara do mundo. O Brasil tem uma matriz renovável, hidrelétrica, tudo tão bom, tudo tão bonito, mas nós pagamos a segunda energia mais cara do mundo para sustentar multinacional e riqueza de gente safada. A gente sustenta rico com os nossos impostos no governo do Bozo. Sustentamos ricos estrangeiros pagando gasolina cara, e a gente sustenta rico estrangeiro pagando energia elétrica cara. E agora mais um monopólio privado, o dos rios. O monopólio privado é o sonho de todo capitalista, porque não tem risco, o lucro é certo, o investimento é baixo, a manutenção menor ainda, ele só ganha dinheiro, cara. Quando você for pagar a conta de energia, lembra de Fernando Henrique Cardoso. Lembra que eu amo a Dilma, oh Deus, mas ela não fez muita coisa para melhorar isso não. E agora, mais um monopólio privado está se desenhando no Brasil. Mais uma enorme transferência, uma sangria de recursos para setores especulativos. Porque é disso que se trata. Especulação pura e simples. Esses setores, eles comandam a economia brasileira. Chama de privatização, chama de concessão, chama do que for. Mas são monopólios privados. Telefonia, eletricidade, transporte agora, combustíveis. Monopólios privados. Certo? E a maior parte está na mão de estrangeiros. Então, ou a riqueza foi entregue para eles, via privatizações, ou via entrega mesmo, com uma aliança Temer-militares, entregaram o pré-sal. Ou a gente paga a aposentadoria dos americanos, que são os tais fundos de pensão, os fundos administradores de recursos. Peraí, porque esse trecho aqui exige atenção. Então a gente sustenta o consumidor brasileiro, o contribuinte brasileiro, sustenta uma elite parasita brasileira acessória de estrangeiros. Infelizmente, o governo Lula não tem feito muita coisa para combater isso não. A privatização da Eletrobras não foi desfeita. E agora, mais um monopólio privado
está sendo construída. É claro que a fala do José Múcio foi esclarecedora. Ela iluminou. Porque deixou claro que os militares, os do governo Boa, vocês se lembram, né? Ainda tutelam o governo Lula. Porque numa situação normal, José Múcio teria sido demitido por telefone. Depois da fala que ele fez. Teria sido demitido por telefone. Sem falar que ele foi cúmplice na tentativa, né? Do 8 de janeiro. Quando sugeriu o gabinete Lei e Ordem. Que é exatamente o que viabilizaria o golpe de Estado. Então ele não devia nem ter entrado. Ele não devia nem estar livre. Mas é ministro. E a fala dele deixa claro que ele é um preposto do Estado de Israel, portanto, dos Estados Unidos, e dos militares. Nós falamos sobre isso, né? Que infelizmente o pensamento militar dominante no Brasil é muito atrasado, é entreguista, não tem visão estratégica, não tem visão geopolítica, sabe? Explicamos o horror e a iniquidade. Mas, né? Quando o povo brasileiro elegeu o pior congresso de todos os tempos, escolheram, né? Deixar o governo refém disso. Então, o nosso papel nos BRICS é prejudicado pelo próprio povo, que não entendeu. O povo nunca entende nada, né? É uma lástima. Mas se você pensa a tragédia que é a educação pública, lembrando que a aprovação automática foi obra dos tucanos, lá, um outro tipo de borboleta azul, não é daquela que nós estamos acostumados. A aprovação automática destruiu a educação pública brasileira, né? Metade dos estudantes que terminam o ensino médio do estado de São Paulo, por exemplo, são analfabetos. Então, se você tem um sistema de ensino em que depois de 11 anos de estudo, metade dos alunos são analfabetos, é óbvio que ele não funciona. E é aquilo que o Darcy Ribeiro disse, isso não é uma tragédia, isso foi um projeto. A ideia do Instituto Ayrton Senna, né, que foi a ponta de lança disso, a ideia do Paulo Renato, sempre foi essa. A educação pública, de fato, é uma tragédia. É uma tragédia, infelizmente. E a educação privada também se tornou uma tragédia, porque são pessoas que aprendem a decorar a apostila de sistema de ensino, cada uma mais ruim, fraca, medonha, mentirosa do que a outra. E não faz diferença se é o sistema de ensino A, B ou C, não, gente. Eu trabalhei nesse setor por 20 anos. As melhores são ruins, as melhores são ruins. Na média, elas são muito ruins. Então não faz muita diferença se seu filho está pagando. Se você está pagando R$1.000, R$2.000, seu filho estudar em escola particular, não. E ele está sendo doutrinado e burrificado igual o estudante da escola pública. Só que na companhia de colegas da mesma classe social. Certo? Foi um projeto, né? Não tem. Então, assim, geopoliticamente, nosso papel nos BRICS é o mais frágil de todos. O que segura é o Lula. E atualmente esse papel, economicamente, é de produção de ingredientes, ração para galinha e porco e cadáveres de animal. Não somos celeiro do mundo, porcaria nenhuma. O agronegócio sequer abastece, alimenta a própria população. O Brasil, não sei se vocês sabem, é um exportador de trigo, é um exportador de arroz.
Porque o agronegócio prefere exportar e ganhar em dólar do que alimentar a população brasileira. Se não come álcool, álcool é alimento para carro. Você não come sorgo. Já comeu sorgo na vida? Já comeu soja? Você come milho em grão seco? Não come. Certo? O agronegócio é fome. Pelo menos para nós, não para porcos e galinhas do estrangeiro. Nosso papel no mundo é esse, por enquanto. E aí, não estou criticando o governo Lula por mais um monopólio privado. Porque na conjuntura atual ele é quase uma rainha da Inglaterra, né? Infelizmente. Mas foi o povo brasileiro que escolheu assim. Temos que assumir nossas responsabilidades históricas. Cara, o que é isso? Ah, meu Deus, é uma primavera nativa. Eu já tinha lido que a primavera é nativa do Brasil, mas nunca tinha visto uma na mata. Então eu tô vendo pela primeira vez. Lembra um vídeo que eu fiz, acho que foi ontem ou anteontem, sobre que a gente deve andar prestando atenção? Então é isso, essa é a primavera nativa, né? Não dá para pegar a muda, é proibido. Mas semente eu acho que eu posso pegar, vou ficar de olho. Quando elas produzirem semente eu quero ver se eu pego alguma, né? Muda eu não posso. Mas semente, viu? Uma cor rosa clara. Essa é uma primavera nativa. As primaveras são nativas do Brasil. E eu nunca tinha visto na minha vida uma na mata. Vi pela primeira vez, né? Mostrei para vocês. Bom, mas voltando. Então, a Índia, ela não está numa situação tão melhor que a nossa, do ponto de vista das elites. Porque os britânicos, os ingleses, no período que eles dominaram a Índia, eles fizeram duas coisas. Na verdade fizeram várias, vamos enumerar todas elas. Primeiro, eles assassinaram pobres. 300 milhões perderam a vida por conta do colonialismo inglês. Né? O maior genocídio da história humana. Segundo, eles fizeram uma coisa que você vê, o regime de castas. O regime de castas foi, talvez ainda seja um obstáculo para o desenvolvimento da Índia. O regime de castas é inerente do hinduísmo. Então tem lá seus 35 séculos. Só que ele não tinha essa forma que tem hoje. Quem transformou ele nessa aberração foram os ingleses. Os ingleses são mestres em pegar a religião, deturpar e criar fundamentalismo. Certo? Foram o que eles fizeram com o protestantismo. Foram eles, os ingleses, que criaram o sionismo. Os ingleses patrocinaram o wahhabismo saudita. Certo? Os americanos, que são ingleses do B, criaram a religião davídica neopentecostal. Então eles são ótimos nisso. Basta ver o que eles fizeram na China. A rebelião Taiping. Foi um grupo de crentes maluco que eles introduziram lá. E acreditavam que um deles lá era irmão de Cristo e tal. Sei que a rebelião Taiping custou mais vidas humanas que a Primeira Guerra Mundial. Certo? E devastou a China. Abriu caminho para tudo de mal que aconteceu na China. Né? Encerrou, na prática, o poder chinês. E isso não é muito de conhecimento público, mas é só para vocês pesquisarem um pouquinho. Rebelião Taiping. Os chineses foram mais uma das vítimas dos britânicos, dos ingleses. Como os indianos foram. Pegaram o sistema ritualístico e transformaram numa aberração. Então o moderno sistema de castas é uma criação britânica, não hinduísta.
certo? Eles fizeram isso. Porque é muito fácil você cooptar lideranças religiosas. Peraí, gente, isso aqui tá meio tenso. Deixa eu passar essa fase complicada. Essa noite não choveu. Olha a quantidade de raiz de asa de aleluia que tem na estrada. Os cupins já serem revoadas. Tô ansioso para quando chegar a vez das tanajuras. Para garantir a minha farofa. Farofinha de bunda de tanajura. Feita na farinha de milho. Eu vou falar para vocês. Uau! É uma das delícias da culinária, digamos, caipira. É muito bom. Não deve demorar muito não. Porque se os cupins já saíram, é o tanteasa. Daqui a pouco as tanajuras saem. Né? E aí, vamos pegá-las e fritá-las. Mas voltando ao caso indiano aqui. Então, os britânicos foram os responsáveis pela transformação do sistema de castas em uma aberração. Mais do que isso, terceiro ponto, usando a estratégia de dividir para governar, eles colocaram a minoria hinduísta sob o controle, quer dizer, a maioria hinduísta, perdão, sob o controle da minoria muçulmana. Então, essa divisão religiosa profunda que existe no subcontinente indiano foi obra dos britânicos. Eles favoreceram o quanto puderam o islamismo na Índia, no subcontinente indiano, para enfraquecer a Índia. Quando a proposta do... Foi quem? Qual foi o... Inclusive ele foi... O Ira deu um fim nele. Mountbatten, Lord Mountbatten, o último vice-rei da Índia. Quando Lord Mountbatten, antes de ele ir para o inferno, ele propôs a divisão da Índia, de acordo com a religião dos governantes. Então ele tira da Índia Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Sikkim, Nepal, Butão. Myanmar não era parte orgânica da Índia, né? Myanmar é uma nação de origem tibetana. Mas ele tira partes importantes da Índia baseado num critério religioso. Nepal, para vocês terem uma ideia, é uma nação em que o percentual de hinduístas é maior do que o na própria Índia, só que o governante era budista, o rei era budista. Então virou uma nação à parte, com base nesse critério. Lord Mountbatten sabia o que queria. E na época, Hyderabad também era um país independente. A gente não percebe isso hoje, mas Hyderabad era um país independente. Ele, desde o início, planejou destroçar a Índia. Os britânicos são mestres nisso, né? O que eles tocam. Gente, você vê, não precisa de muito inglês para fazer isso num país, não. Basta ver o que os 4% de ingleses fizeram com o Chile. E o que um percentual ainda menor fez com a Argentina. Certo? Isso não precisa de muito. Isso aqui é o que? Isso é uma jabuticaba? Não, não é não. Você gosta de andar prestando atenção? Eu presto atenção por causa dos galhos, né? Mas é claro que a gente acaba visualizando de tudo. Mas existe uma quarta consequência do domínio britânico na Índia. Só um momento. Que é uma certa institucionalização da Índia. Como assim? Todo mundo que me acompanha
desde que eu era ativo apenas no X, até o momento que eu passei a levar esse canal aqui no YouTube a sério, sabe da minha ojeriza com relação à figura pública detestável de Mohandas Gandhi. E eu não faço aqui uma crítica identitarista, porque ele era um pedófilo e um racista. E eram os dois de 4 costados. Era um racista empedernido que apoiava o regime segregacionista na África do Sul. E era um pedófilo inveterado. Mas eu não faço essa crítica a Domini. Isso aí é um problema dele. A crítica que eu faço é que esse discurso pacifista, ele serviu mais para preservar o poder colonial britânico e as tropas britânicas na Índia do que qualquer outra coisa. O discurso pacifista atrasou a libertação da Índia, atrasou e, na verdade, impediu por muito tempo, em algumas coisas até agora, a modernização da Índia, impediu a indianização da Índia. Certo? Essa conversinha pacifista. E outra, ele queria, sonho dele, do Partido do Congresso, sempre foram uma democracia, um governo de estilo ocidental. Gente, todos nós sabemos, não é possível nessa altura do campeonato, em pleno ano de 2024, que ainda exista quem acredita em democracia burguesa. Não é possível, não tem nem lógica. Você está vendo esse canal, você está me ouvindo, você não está sentindo o cheiro maravilhoso da mata, mas você está ouvindo minhas palavras. E não é possível que ainda haja aqui crentes da democracia burguesa, dessa institucionalidade que permite ao Ocidente dominar os povos que eles conquistaram no passado. Eles deram independência, mas em termos, né? Porque as estruturas independentes, entre aspas, mantêm o poder que eles instituíram, certo? Mantém a estrutura que eles impuseram. Você só substituiu a dominação direta pela indireta. É isso que a democracia burguesa serve. E essa brincadeira de democracia na Índia também serve a mesma coisa. Graças a Mohandas Gandhi e aos Gandhi que não são parentes dele, mas do Partido do Congresso. Nehru, Rajiv, certo? Indira. Os partidos do Congresso é uma espécie de PSDB indiano. Que fique claro. E o BJP é islamofóbico. Não. BJP conhece história e sabe o resultado da influência das instituições, do institucionalismo britânico na Índia. Não tem nada de islamofóbico. Certo? Eu sou fã do BJP. O BJP é de extrema-direita. Extrema-direita é um espantalho criado pelos liberais para qualquer coisa que não defenda o liberalismo. Extrema-direita é porcaria nenhuma. Porcaria alguma. Não tem nada de extrema-direita no BJP. É um partido soberanista. Essa é a verdade. Tanto quanto Rússia Unida. E o presidente Modi, Narendra Modi, é um homem que goza do meu respeito absoluto, da minha admiração, eu diria. Tanto quanto o presidente Vladimir. Nem tanto quanto o Xi Jinping, porque aí também, né, não vamos exagerar. Mas Narendra Modi, e olha que eu critico o Xi Jinping por ser um homem... Não, deixa os críticos do Xi Jinping que o critiquem, não eu. Então, o Narendra Modi é um cara que, ele e o BJP estão realizando uma transformação muito importante na Índia, não só pela Índia ter se tornado a terceira economia do mundo por paridade do poder de compra, que na verdade o próprio Martianov já deixou claro.
é a segunda. E eu mesmo já falei sobre isso, eu venho falando sobre isso há muito tempo. A Índia hoje é a segunda economia do mundo, em termos de economia real. Se você considera que a economia dos Estados Unidos, 80% é setor de serviços, ou seja, que não existe, né? O valor da produção agrícola, do setor primário e do setor secundário indiano, somado, é maior do que o setor produtivo norte-americano. Então, em termos de economia real, a Índia já é a segunda economia do mundo. Estados Unidos caem para a terceira. Mas as pessoas até hoje ainda tem gente falando, ai, Estados Unidos ainda são a maior economia do mundo, baseado no... Não vou nem entrar no mérito. Então, se as pessoas ainda existem, muita gente que não aceita que a China já é, e já faz alguns anos, a maior economia do mundo, imagina os que aceitam que em termos de economia real, a Índia já é a segunda. Então o papel da Índia é claro. Ela tem 4 porta-aviões nucleares. Ela conseguiu pousar com sucesso no Polo Sul da Lua. Tem um programa espacial vigoroso, míssil hipersônico, arma nuclear, termonuclear. É uma potência. Mas aí como o Ocidente reage a isso? Calúnia, claro. Mídia. Tá cheio de canal no TikTok ridicularizando a Índia. Povo porco, sujo e não sei o que. Sabe, ridicularizando a Índia, demonizando a Índia. Ai, indiano estuprador, indiano sei lá o que. Então você tem toda... Isso não é de graça, gente. Isso não é de graça. Isso não é à toa, isso não é sem causa. Isso não é espontâneo. É uma campanha dirigida contra a Índia, os indianos e o presidente Modi. Certo? E se tem tanta gente atacando, com tanta veemência, em tantas as frentes, é uma evidência muito sólida de que a Índia está no caminho certo. Vamos lembrar das palavras muito sábias do camarada Mao Zedong. Os nossos inimigos têm que nos odiar. É imperativo que os nossos inimigos nos difamem. Porque entre nossos inimigos e nós deve haver uma distância grande e uma fronteira clara. Para que a gente não se confunda nem seja confundido com eles. Mao Zedong falava isso ao tanto de semente, gente. É assim que a floresta se regenera. Tá vendo? Olha a quantidade de semente. E vocês viram que aqui, por exemplo, aqui não tem praticamente asa de aleluia. Elas se reproduzem lá em cima, no alto da serra. Porque para descer, todo santo ajuda, né? É uma estratégia inteligente. Mas voltando ao caso aqui. O fato dessas campanhas imundas, sujas mesmo, difamatórias contra a Índia. Você vê material falso, mentiroso, propagandístico no sentido negativo contra a Índia, quase no mesmo nível que você vê contra a Coreia do Norte, ou contra os árabes, contra os muçulmanos. O algoritmo do YouTube ele é interessante. Ele atira no que quer e acerta no que não vê. Ontem me foi recomendado um vídeo lá dos anos... Faz um tempo. Da MTV, da finada MTV. E tinha um cara que hoje é famoso, vamos dizer que ele se chama de Disney, não, ridicularizando os muçulmanos. Sabe? Ridicularizando, acusando ele daquela prática que o queridinho dos militares, o Bolsonaro, era partícipe, né, como ele mesmo admitiu, zoofilia, atribuindo a ele terrorismo, obscurantismo, sabe? Você vê, mas é um MTV, não sei o que. Não. A ideologia está exatamente nessas coisas. Eu não sei como é que você posta vídeo, outros vídeos. Eu sei que tem alguns caras que conseguem. Coloca tipo um linkzinho, a pessoa clica e vê o vídeo em questão. Eu fiz questão de salvar esse vídeo do Adnet na época da MTV, pelo nojo que ele me despertou.
pela campanha islamofóbica clara, campanha denegritória, difamatória contra o Islã. E eles fazem a mesma coisa contra a Índia. Isso não é gratuito, gente. Não é gratuito, isso não é por acidente. Certo? Isso não é por acidente. Tenho certeza disso. Tenho plena convicção disso. Não é acidental, não é incidental. É planejado, é orquestrado. Então essas campanhas difamatórias, primeiro contra o Islã, de sempre contra a China, contra a República Popular Democrática da Coreia, e agora contra a Índia, são uma estratégia ideológica. Eu acho engraçado, por exemplo, não sei se vocês... Claro que está todo mundo ligado na fala bizonha do Múcio, né? Acusando o governo do qual ele é ministro de agir ideologicamente na questão palestina, para adotar uma postura e uma fala abjetamente pró-Israel. Aqui, ó. A Fazenda Nascer está sob reforma, então ele é ótimo, magnífico, mas ainda não dá para ver. Só que a cachoeira já está à disposição. Não é difícil. Pega a entrada do parque, passa pela guarita e desce, vira direito. Tem a placa tá mostrando. Hoje não choveu, você pode ver que tem bem menos lama. Eu tô com um cajado porque ele facilita muito a caminhada, gente. Eu ouvi dizer que no caminho de Santiago tinha, não sei se ainda existe, Deus queira que ele ainda seja vivo e saudável, um senhor que fazia cajado para os visitantes. E eu tinha aqueles bastão de caminhada. E eu consegui subir muita coisa nos Andes graças àquilo. Tem foto minha no Quirguistão usando esse bastão. Tá lá no meu Facebook, ainda tem Facebook. Leider Lincoln Guarani Kaiowá. Entrem lá e vejam as fotos. Agora eu não tenho bastão de caminhada mais. Mas eu tenho esse cajado improvisado. Cajado, ou pro caminhante. Qual o poeta espanhol? Caminhante não hay caminho, se hace caminho al andar. É isso. Mas a gente faz o caminho andando. E sem um cajado fica difícil, né? Complicado. Mas vamos voltar. Fato é que essas campanhas imundas contra a Índia, contra tudo que é indiano, contra o Modi, elas são uma evidência forte do medo que o Ocidente tem da Índia. E a Índia é um poder de fato. O papel dela nos BRICS é servir de contraponto à China. A verdade é essa. Os BRICS não são uma aliança militar. Não existe uma necessidade. Deixa eu ver se eu mostro aquela casinha ali lá. Não existe grande de um bloco militar fora da Eurásia. Então os BRICS não são aliança militar, como muita gente parece acreditar que é. Os BRICS são um bloco econômico de cooperação política. Eles querem o melhor para todos, que é o fim do dólar. E o papel da Índia nesse processo é muito importante. Porque se a gente pode dizer que, num certo sentido, o Irã e a Rússia são socialistas, modelo socialista eurasiano, que é um tipo de socialismo industrial, a Índia é capitalista. O antigo, bom e velho capitalismo industrial, como a Indonésia também é. Capitalista industrial. Certo? Muito mais avançado que Brasil e África do Sul. A África do Sul também está enfrentando seus demônios, mas diferente de nós, está vencendo. A África do Sul também caminha para se tornar um país capitalista industrial. Nós somos um país capitalista financeiro, agrário, atrasado até a medula. Mas a Índia tem um papel importante de oferecer uma alternativa à China, um contrapeso à China. A transformação do Oceano Índico no Mare Nostrum indiano, finalmente, parece que o Reino Unido devolveu as Ilhas Chagos, né? As Ilhas Maurício,
quer dizer, estão aos poucos tirando os britânicos do Oceano Índico, libertando o Oceano Índico dos antigos poderes imperialistas. Então a Índia tem esse papel importantíssimo de contrapeso. É por isso que ela é muito importante. Por isso que o que acontece na Índia importa. Por isso que o Modi importa. Só que a gente não pode cometer o erro de ler o Modi como você lê um líder ocidental, como você lê um europeu. Não. É importante conhecer a história, as nuances. Ah lá, Jacuz, ó. Vocês conseguiram ver? É raro isso. Acho que eu consegui filmar. Hoje está sendo um dia fantástico. Em termos de aves, né? Consegui filmar o passarinho azul, que eu tanto queria mostrar para vocês. E eu acho que ainda de relance deu para ver os jacus. Um casal. Mas tem um que anda solitário. No total tem 4 jacus perto da estrada. Eles são mais ou menos, acho que eles são territorialistas. Que você vê eles mais ou menos nos mesmos lugares sempre. Ou passando, ou ali, né? Mas voltando, e para encerrar, a Índia tem esse papel que eu coloquei em quarto, mas é o mais importante. Servir de contrapeso à China. E eu vou dizer com toda a sinceridade para vocês, não vou falar mais sobre isso, porque senão o vídeo fica longo demais. E eu também não tenho tanta bateria, estou no meio do mato. Vou sair com carga baixa. Ontem faltou energia. Uma boa quantidade de horas, as coisas ficaram complicadas lá em cima. Mas eu vou dizer para vocês. Olha a quantidade de orquídea bromélia que tem nessa floresta. Essa mata é uma coisa impressionante. Uma coisa incrível. Gente, visitem o AMI. Visitem Ouro Preto, visitem São Bartolomeu. Inclusive São Bartolomeu tem uma ótima opção de hospedaria. Pousada São Bartolomeu, recomendo horrores. E confie no Pai Modi. O Pai tá um. Até mais para vocês, um ótimo domingo. Eu tenho que atravessar essa lama e chegar na pousada para conseguir publicar esse vídeo e pegar minha encomenda com o Gustavo, a quem eu agradeço publicamente. Além de ter me dado os livros, possibilitou comprar um... Nossa, como é que eu vou passar isso? Um notebook usado, mas ótimo. Até mais, gente. Obrigado por tudo. E só para encerrar como sempre, muito obrigado a todo mundo que participa do meu Apoia-se e que me ajuda com o Pix, de verdade. Muito obrigado. Fui.